Reino e igreja. Você sabe qual é a diferença? Fica ligado que é sobre isso que eu quero falar hoje, de uma maneira que você vai entender e nunca mais vai esquecer. Uma certa ocasião, os fariseus, um grupo de pessoas religiosas, chegaram até Jesus e perguntaram sobre o reino. E aí, quando que vai chegar esse tal reino? E aí Jesus dá uma resposta bem enigmática, né? E eu amo as respostas enigmáticas de Jesus. Ele fala assim, ó, tá aqui, tá ali, tá no meio do povo, tá no meio de vós. Essa resposta, ela traz duas interpretações que podem ser muito importantes para a gente compreender com mais profundidade o que é o reino. Primeira coisa, Jesus estava se referindo a ele mesmo. Essa é uma interpretação possível. Por quê? Ele falou assim, olha, eu tô aqui, você vai me ver andando por aí, aonde eu estou ali é o reino. Porque ele é o rei desse reino. E a outra interpretação é, aonde você vê um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, vivendo de acordo com o reino, ali está o reino, porque ele está sendo manifestado através da vida daquela pessoa. E para mim as duas estão corretas, até porque nós cremos que, uma vez que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós nos tornamos habitação da presença de Jesus. E se ele habita em mim, ele está em mim, ele manifesta o seu reino através de mim. Vamos lá, separa a palavra comigo. Reino. Você vai ter rei e depois, né, essa palavrinha no. Pensa comigo. Se o rei está no seu coração, ali é o reino. Se o rei está no seu trabalho, lá está o reino de Deus. Se o rei está na sua escola, lá Deus reina e lá é o reino de Deus. Aonde está o rei, ali é o seu reino. Uma vez que a gente entende isso, a gente compreende a nossa responsabilidade de carregar o reino e manifestar o reino. E isso mostra uma característica muito importante no reino de Deus. Ele não é limitado por fronteira. Se você for pensar numa nação, por exemplo, no reino da Inglaterra, ele é determinado pelas fronteiras da ilha da Inglaterra. E o que passa daquela fronteira não é reino mais da Inglaterra. Isso é muito importante para a gente entender, porque Deus sempre teve a expectativa, principalmente, e isso fica claro a partir do ministério de Jesus, de um reino que pudesse se espalhar por toda a terra, que não fosse limitado a uma geografia, mas que pudesse ter um domínio global, um domínio total. O reino de Deus é para todo mundo. Isso é muito interessante quando Jesus está lá no deserto sendo tentado por Satanás. Satanás faz um desafio a Jesus, né? Se você for prostrado e me adorares, eu te darei todos os reinos da terra. A gente percebe que Jesus nega, dizendo que a nenhum outro Deus adorarás, somente ao Senhor adorarás. Mas é interessante ver que Jesus ele não tem interesse nos reinos da terra. Por quê? Porque os reinos da terra vivem um sistema específico. O reino dos céus não anda no sistema dos reinos da terra. Paulo, em Gálatas, ali no capítulo 1, vai falar um pouquinho sobre isso. Ele vai falar o quê? Que Deus, né, em Cristo Jesus, nos liberta dos sistemas deste mundo. Em Colossenses, o que Paulo vai falar também? Que ele nos tira do império das trevas para o reino do seu Filho amado Jesus. Dentro da característica do reino, para a gente entender o que é reino, é importante a gente sempre saber que ele não tem fronteira e que ele se manifesta através dos seus discípulos, através da presença do rei em cada um de nós. E ele não está limitado aos sistemas deste mundo e à maneira como este mundo enxerga reino, governo. Mas ele sim é um reino onde tem um rei, Jesus, soberano de tudo. Então o reino ele não se limita à geografia, espaço, a nada disso. Mas ele tem um representante na terra. E é aí que entra a eclésia, ou a igreja. Essa palavra que foi traduzida como igreja pra gente do grego, né, eclésia, ela não é uma palavra inventada por Jesus. Lá em Mateus capítulo 16, a gente vê o registro de Jesus usando essa palavra pela primeira vez. É importante ver que Jesus está usando uma palavra muito comum da cultura da época. Israel estava dominada por Roma, que tinha bebido muito da cultura grega. E os gregos inventaram a tal da eclésia. O que era a eclésia? A eclésia era um grupo de pessoas capitaneada por um homem militar, né, por um militar que se chamava o quê? Apóstolo, e ele tinha um grupo de pessoas que eram de várias profissões diferentes. Ele era um marceneiro, ele era um padeiro, era alguém que trabalhava com moda, com vários tipos de áreas diferentes, e eles eram enviados para um território que foi conquistado. Para quê? Para implantar a cultura do império naquele lugar, para que quando o imperador chegasse, ele se sentisse aonde? Em casa, se sentisse na capital do império. A eclésia era um grupo de pessoas comissionadas para implantar a cultura do império aonde eles tinham sido enviados. E Jesus vai usar esse termo eclésia para poder inaugurar a sua igreja, como nós conhecemos hoje. Qual que é a missão da igreja e o que é a igreja? É o grupo de pessoas comissionados para implantar, para representar e para manifestar o reino de Deus na terra.
Então o reino é todo o domínio de Jesus e tudo que ele influencia através dos seus discípulos, e a igreja é o representante, é o agente do reino na terra. Então não tem como a gente viver reino separado de igreja, porque hoje, no tempo que nós estamos, enquanto aguardamos Jesus voltar, a maneira como o reino se manifesta é através da sua igreja, através dos seus discípulos, através dos salvos, através daqueles que entenderam a sua missão de manifestar o reino de Deus na terra. Então o reino é todo o governo de Cristo como Messias, e a igreja é o agente, é o representante desse reino nos tempos que nós vivemos hoje. Se você quer realmente viver intensamente o seu chamado, o seu propósito, você precisa viver parte da igreja em função, servindo ao reino de Deus. É isso. Deus abençoe, espero que tenha ficado claro. Deixe nos comentários aqui a sua opinião, o que você achou, e compartilhe com o máximo de pessoas para que mais ainda agentes do reino se manifestem, se posicionem e comecem a viver intensamente o reino de Deus através da sua igreja. Tamo junto e até a próxima.